Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô, ou seja, ela é uma mensagem geral e pode ressoar com você ou não. Vamos começar? Essa semana, algumas cartas caíram invertidas no sentido negativo, então eu vou explicar para vocês bem direitinho, tá bem? Então a gente vai começar pelo As de Espadas. Mas ele caiu no lado negativo, tá? E isso traz pra gente que essa semana a gente tá com uma confusão mental, tá com pouca clareza, tá sentindo que algumas coisas não estão acontecendo da forma que a gente gostaria, e por isso a gente sente um certo bloqueio mental ou até um fracasso no que a gente está fazendo. Então, cuidado que a mente ela pode ser sabotadora, então cuidado para essas ideias que estão confusas no momento, elas não te deixarem estagnado. A segunda carta é o Cavaleiro de Espadas e ele também caiu no lado negativo, então ele já está falando um pouco sobre impulsividade, sobre arrogância e até uma falta de direção. E quando a gente não tem esse foco, esse direcionamento, a gente... uma brincadeira, tá? Não é bem uma metáfora, uma comparação. A gente dá tiro para tudo quanto é lado e quem for acertado, acertou, quem não acertou, paciência, e é assim que a gente vai indo. Então, cuidado com a sua impulsividade, com o seu jeito de se expressar. Talvez isso vai atingir tanto a si quanto a outras pessoas e depois a gente vai precisar lidar com as consequências. Então, vamos com calma essa semana que, como as ideias não estão claras, os momentos de impulsividade eles podem se tornar um pouco agressivos. A próxima carta já é o 6 de ouros. Essa caiu no positivo. E ela fala sobre equilíbrio, sobre independência financeira, sobre compartilhamento. Então, apesar de todas essas questões aí de confusão mental, talvez seja um momento de a gente sentar e realmente conversar com um amigo e colocar as ideias na mesa, colocar as ideias para fora para a gente poder refletir e conversar com essa pessoa tentando se expressar de um bom jeito, tá? Para não ocorrer nenhuma arrogância, ninguém se machucar independente do lado. Mas principalmente conseguir gradativamente lidar com os sentimentos de forma madura. A próxima carta já é o 9 de ouros. Também caiu no positivo, que bom, né? Porque ela fala pra gente sobre o nosso sucesso, sobre realizações, independências, pode ser financeira, pode ser emocional, mental. Então quer dizer que apesar da gente tá com essa semana um pouquinho confuso, com essa falta de clareza, a gente vai conseguir organizar as ideias. Então, talvez essa conversa que precisa acontecer vai ser realmente o nosso ponto de virada. Então, essa carta ela fala muito para a gente valorizar o que a gente já fez até agora e também desfrutar do que a gente conquistou. Então, apesar da gente se sentir um pouco sobrecarregado, frustrado, que a gente não consegue sair do lugar, repense no que você já fez, de onde você veio e aonde você está hoje, quais foram as mudanças, para também se motivar e ver que você é muito capaz, você já chegou até aqui. E continuando, a gente tem a Lua, também no lado negativo. E ela fala justamente sobre alívio emocional. Então, essa confusão mental, ela vai se dispersar. A gente vai estar com a confiança aumentando, então vamos ficar mais autoconfiantes nas atividades do dia a dia, seja na família, nos relacionamentos ou mesmo no trabalho. E isso vai dar aquela sensação, aquela intuição de que a gente está no caminho certo. A gente vai compreender o que realmente está nos travando. Se é realmente
uma coisa física, se é uma coisa emocional, se é uma crença limitante, mas a gente vai descobrir, porque a torre vem para fechar esse ciclo. Então, vamos ter revelações, vamos ter rupturas, vamos ter mudanças, libertações, até porque a torre ela fala muito sobre destruir o velho para deixar o caminho para o novo ser reconstruído, né? Então a torre vem para confirmar que a nossa confusão ela vai se organizar, o nosso caos vai voltar numa bagunça organizada. E a gente vai conseguir equilibrar isso, porque o 2 de ouros também caiu na leitura. E ele fala justamente para a gente ter equilíbrio e flexibilidade nas atividades do dia a dia. Então, a nossa rotina, mantenha a rotina organizada, coloca um passo a passo para você fazer, para não deixar as coisas pendentes, atrasarem, ou mesmo esquecer de fazer as coisas importantes para você, em casa, no trabalho, para a família, enfim. Mas você vai conseguir gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua mente e vai dar conta desse processo. O eremita já caiu no lado negativo, tá? Então, o que podemos falar do lado negativo? O eremita, ele fala sobre uma certa introspecção, sobre ganhar sabedoria nesse momento de solidão. Mas no lado negativo, ele já fala pra gente que a gente tá se excluindo do mundo. Então a gente tá se isolando, tá também com uma certa confusão, o que volta com as duas cartas iniciais, que era o As de Espadas e o Cavaleiro de Espadas. E ele fala pra gente sair um pouquinho da caixa, conversar, se expressar, saber entender que a reflexão ela é importante, ela faz parte do processo, mas a reflexão não é a parte total do processo. A gente precisa do momento de reflexão, mas a gente precisa botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, o eremita ele fala justamente para a gente refletir, mas se conectar, tanto consigo quanto com o externo. E por último, o 5 de copas, que confirma novamente que a gente vai ter que deixar o velho para trás e seguir em frente para o nosso futuro. Então, apesar da gente perceber algumas coisas essa semana, principalmente o que estava nos bloqueando, então prestem atenção aos sinais, a gente vai, através dessa sensação de perda, crescer o que a gente precisa crescer e seguir o nosso caminho adiante. Ou melhor, escolher seguir o nosso caminho adiante e prosperar. Então essa leitura ela fala muito sobre equilíbrio, sobre essa confusão mental que vai se organizar e principalmente a gente vai limpar algumas coisas aí que não estavam bem do jeito que a gente queria. Essa foi a mensagem dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ressoado com vocês. Se fez sentido, curta esse vídeo, compartilhe com quem também pode gostar dessa leitura. E até a próxima semana.